Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor nesta noite. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória. Eu quero que a amada igreja abra sua Bíblia, porque os horários avançam, no livro de Atos, capítulo 9. Livros de Atos, capítulo 9, versículo 15 em diante. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 15 em diante. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como em umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? A igreja pode sentar nesta noite. Essa palavra nos fala da conversão de Saulo. Saulo, diz a palavra do nosso Deus, Saulo ainda respirando ameaças de mortes contra os discípulos do Deus Altíssimo, logo chega ao sumo sacerdote para que o sumo sacerdote lhe dessem cartas. Carta aquelas que ele pudesse entrar em Damasco, que ele pudesse entrar nas sinagogas e prender homens e mulheres que ali estivessem falando do caminho, diz a palavra de Deus. Caminho esse que nós bem conhecemos. Caminho esse que nós andamos e servimos com alegria. Diz a palavra de Deus que Saulo, chegando próximo a Damasco, Saulo é surpreendido. Saulo ouve uma voz em que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo logo cai, diz a palavra de Deus. E Saulo ali, quando cai, diz logo: quem és, Senhor? E a voz do Senhor Jesus brada: sou eu, Saulo. Sou eu, Saulo, Jesus a quem tu persegues. Diz a palavra de Deus que os homens que ali estavam do lado de Saulo não viram nada, somente ouviram a voz que falou com Saulo. E Saulo, se levantando daquele lugar, Saulo não enxerga nada. Diz a palavra de Deus que Saulo é amparado por aqueles que o acompanhavam. E a ordem é dada para Saulo. Já existia uma casa, já existia um lugar em Damasco em que se esperava Saulo. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é Deus poderoso. O nosso Deus é tremendo. E ai daquele que perseguia a igreja do Senhor. E ai daquele que tem perseguido os servos. E ai daquele que tem perseguido as servas. E ai daquele que persegue a igreja do Senhor. Saulo, homem que não respeitava, homem que não conhecia o Senhor Jesus, mas era vaso escolhido por ele.
Era instrumento para as mãos do Senhor, para que através da boca de Saulo os reis ouvissem falar de Jesus, os gentios ouvissem falar de Jesus, os filhos de Israel ouvissem falar de Jesus. Esse é o Deus que te conhece. Esse é o Deus que me conhece. Esse é o Deus que te chamou. Esse é o Deus que me chamou. O nosso Deus é Deus grande. Diz a palavra do Senhor que naquele lugar existia um discípulo por nome de Ananias. Jesus chama Ananias e Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. E Jesus entrega logo a revelação para ele. E ele diz: mas Senhor, muito tenho ouvido falar deste homem. Esse homem veio para cá para perseguir a tua igreja. Esse homem veio para cá para prender aqueles que invocam o teu santo nome. Mas nós muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós não sabemos a maneira que o Senhor quer trabalhar na vida de uma pessoa. E Ananias se levanta e vai até a casa daquele homem chamado Judas. Chega lá, tem um encontro com Saulo. A palavra de Deus diz que ele ora, coloca as mãos sobre Saulo e cai dos olhos de Saulo umas escamas. E logo Saulo recupera a visão. E logo Saulo se levanta, aquele homem come, se alimenta, aquele homem se fortalece. Aquele homem fortalece o seu corpo. Mas a palavra de Deus nos diz que ele é revestido do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que os olhos de Saulo são abertos e Saulo é cheio do Espírito Santo. E começa o ministério de Saulo de Tarso, homem que perseguiu a igreja, homem que tanto difamou a igreja do Senhor, é chamado para pregar as boas novas, o nome de Jesus Cristo. Então se levanta Saulo com grande poder, com grande graça, com grande autoridade, a presença do Espírito Santo a todo tempo com ele, aonde Saulo de Tarso, já chamado de Paulo, abria a boca, as almas se rendiam na presença do Senhor. Sabe por quê? Muitas vezes você tem orado e tem achado que não tem tido resposta. Você tem clamado por algo e as coisas estão de mal a pior e não chega a resposta na tua vida. Talvez os teus olhos estejam como os olhos de Saulo. Talvez os teus olhos espirituais tenham estado fechados, que tu não tenha conseguido enxergar a visão de Deus para a tua vida. Saulo recebeu algo precioso de Deus quando foi chamado. Primeiro foi-lhe aberto os olhos. Depois cheio do Espírito Santo. Homem que usava os altares para pregar a palavra de Deus. Homem que quando abria a sua boca não falava da sua própria vida, mas ele falava de Jesus. Homem que quando levantava as mãos, as enfermidades não resistiam, porque era cheio do Espírito Santo. O que tem faltado nas nossas vidas no último tempo é sermos mais cheios do Espírito Santo.
O que falta nos últimos dias é o altar de Jesus ser usado para pregar somente a palavra pura e verdadeira, para que almas se cheguem na presença de Jesus. Para que almas sintam que você foi escolhido, que você foi escolhida, que você é vaso, é instrumento nas mãos de Deus. Nos últimos tempos, nós temos visto homens de Deus, mulheres de Deus que têm sido chamadas, mas que as adversidades, que as dificuldades têm fechado sua visão. Não tem mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não tem sensibilidade para entender o projeto e o chamado de Deus. O mundo tem sufocado homens e mulheres de Deus. O mundo, as coisas lá fora têm sufocado, têm entrado nos lares, têm tirado, têm arrancado a presença do Espírito Santo de Deus. Nós só vamos conseguir vencer se nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo. Você acha que a vida de Paulo foi fácil? Não foi. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, começam as perseguições, começa as pedras serem atiradas. Foi falado nesta noite que Paulo e Silas foram levados à prisão. E lá eles não foram se lamentar. Lá eles não foram reclamar. Lá eles não foram dizer um para o outro: mas nós oramos tanto, nós vivemos em santidade. E por que, Silas, estamos nessa prisão? A palavra de Deus nos diz que os homens lá presos, que os homens lá depois de terem sido açoitados, começaram a louvar a Deus, começaram a engrandecer, porque eram cheios do Espírito Santo. Os altares do Senhor Jesus têm sido usados para desabafos. O altar do Senhor Jesus tem que ser santo, tem que ser puro, tem que ter reverência. Tem usado para shows, tem sido usados para vender a palavra de Deus, tem sido usado para tantas coisas. As pessoas estão vindo atrás de algo que lhes satisfaz. O que está se faltando nos dias de hoje? Homens e mulheres com visão de Deus. Homens e mulheres que não têm medo de enfrentarem as dificuldades. Homens e mulheres de Deus que não tenham medo de pregar a palavra. Homens e mulheres de Deus que possam abrir sua boca e ser boca de Deus, como foi ministrado lá no sítio Trabiá. Ah, se eu for ver na Bíblia, almas se rendiam a Jesus. Almas se chegavam a Jesus, porque Paulo não falava de si próprio. Paulo pregava era a palavra. Paulo pregava era o arrependimento. A palavra de Deus também nos diz que Paulo foi batizado, se alimentou e se fortaleceu. Se você não se alimentar desta palavra, se você não se alimentar deste livro, você irá perecer. Do que me adianta eu ter isso aqui em casa e eu perder mais tempo com a minha televisão? Do que adianta eu ter essa palavra viva e eficaz na minha casa e eu estar me mundanizando? Onde está a presença do Espírito Santo?
Onde está a presença do Espírito Santo? Quando tu fosse batizado, quando tu recebesse a este nome que é sobre todos os nomes, que é Jesus. Onde está o teu primeiro amor? Onde está aquele momento em que foi colocado a mão na tua cabeça e tu recebeste de Deus? Porque o homem não tem nada para te oferecer, mas o Jesus que eu prego nesta noite, ele tem algo tremendo para aqueles que perseverarem. Quantas afrontas, quantos açoites, Paulo não desistiu. Quantas lutas, quantas lágrimas aquele homem derramou. Mas ele nunca perdeu a essência. Ele nunca perdeu o alimento. Ele nunca perdeu a presença do Espírito Santo. Somos falhos, somos pequenos, lamentamos, mas Deus tem me mostrado nos últimos tempos que nós não temos tempo para lamentar e temos tempo para agradecer. Nós somos livres para pregar o Evangelho aonde quer que nossos pés cheguem. Nós somos livres para orar pelos enfermos aonde quer que o Senhor Jesus nos mande. Naquela época era diferente. Os homens de Deus eram perseguidos. O homem de Deus precisou ser colocado em um cesto, diz a palavra de Deus, para fugir daquela cidade, porque os homens queriam matá-lo, porque ele pregava o nome de Jesus, ele pregava a pura palavra. Se fosse do contrário, se a Bíblia dissesse que Paulo pregava somente o amor, que Paulo pregava somente cura, que Paulo pregava somente prosperidade, que Paulo pregava somente que na sua vida ia tudo dar certo, ninguém perseguia ele. Ele não era perseguido, ele não ia enfrentar açoites, ele não ia ter que correr de um lado para o outro, ele não ia precisar ter sido levado à prisão. Olhe para você, olhe quem tu eras. Eu tenho olhado para mim e visto quem eu era e quem eu sou hoje, porque foi Jesus que me escolheu. Jesus me chamou para ser instrumento e eu não vou fraquejar, porque Deus tem me sustentado. Olhe para a sua volta. Está difícil. Tem reclamado? Pense com você aqueles que piores do que você estão. Essa semana eu começava a reclamar porque está muito quente e logo veio ao meu pensamento. Era como se fosse um filme passando na minha cabeça e aquilo ali começou a comover o meu coração. Quando aqueles homens de Deus sofreram para pregar o Evangelho, debaixo do sol, andando a pé, mas a palavra do Senhor Jesus era pregada. O que eu sou para reclamar? Deus tem me mostrado nos últimos tempos. Em tudo, dai graça. Em tudo, agradeça. Eu cheguei atormentada por um calor tão grande. E eu entrei no meu quarto. E eu comecei a abrir a boca para reclamar. Não cheguei a reclamar. Porque quando eu comecei a dizer, meu Deus, eu comecei em tudo, dai graça, Senhor. Porque se está quente é tu. Se está frio é teu também. Tudo é do Senhor. Pegue de exemplo para você. Tome para você essa palavra nesta noite.
Pare de lamentar, pare de reclamar. Se encha da presença do Espírito Santo, porque Deus tem cuidado dos seus. O alimento não vai faltar, o azeite também não, porque o alimento que nós temos é nos dado gratuitamente. A presença do Espírito Santo é dado para aquele que busca. E quanto mais nós buscamos, mais nós vamos ter. Hoje eu agradeço a Deus, porque antes, assim como Paulo, alguns de nós também perseguíamos a igreja do Senhor. Porque éramos ignorantes, não conhecíamos a palavra, não tínhamos conhecimento, éramos ignorantes e por ignorância nós perseguimos por anos e anos a igreja do Senhor. Mas a misericórdia dele, como foi na vida de Paulo, foi na minha vida e foi na vida de cada um que está aqui nessa noite. Os planos de Deus não são os meus planos. Os planos de Deus para nossas vidas, nós não podemos nem imaginar, porque a grandeza dele é tremenda. A misericórdia dele é muito grande. A graça dele tem nos alcançado, porque o próprio homem de Deus disse: a tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, por ter me escolhido. Eu te agradeço por ter me resgatado. Por quanto tempo andei errante na ignorância, mas um dia tu enviaste alguém, como fez Jesus para Saulo. Tu enviaste alguém para falar da tua palavra, para que eu fosse resgatada. Dessa maneira foi na tua vida também. A palavra de Deus para nós nessa noite. Abra sua visão. Abra sua visão. Não será preciso ser colocado as mãos em você para que a sua visão seja aberta. Não precisa. Porque você sabe aonde tu estás precisando. Você sabe o que tem cegado os teus olhos espirituais. Não perca a presença do Espírito Santo. Não perca a presença do Espírito Santo. Ouça quando o Senhor Jesus falar. Faça como Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Se levante como Deus ordenou para Ananias. Se põe de pé, vai até a rua direita e se encontra com aquele que é vaso escolhido para mim. Se encontre com Jesus nessa noite. Você é vaso escolhido. Se encontre com Ele nesta noite. Abra sua visão. A palavra, a ordem não é minha, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou uma simples mulher que posso amanhã falhar, que posso amanhã pecar. Mas nessa noite, como profeta de Deus, eu venho te dizer: abre a tua visão, se enche do Espírito Santo, se enche do Espírito Santo, mergulha na palavra de Deus, se reveste na palavra de Deus. O mundo é mau, o inimigo é muito mais ainda. Ele tem entrado de uma tal forma que por muitas vezes a tua visão está tão fechada que tu não tem conseguido enxergar. Abra a tua visão nesta noite. Faça como Paulo.
joelho no chão, comece a orar, mesmo que a sua visão esteja fechada, Deus vai abrir. Não depende mais de mim, não depende mais do meu irmão, não depende mais da minha irmã, depende de mim, de você agora. Fique com essa palavra nesta noite. Que o Senhor Jesus nos revista do Espírito Santo. Que possamos a cada dia nos alimentar com a palavra dEle. Para que possamos nos manter de pé. Volte ao primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Aquele homem, quando ouviu a voz de Deus, a palavra diz que aquele homem caiu por terra. Lembre-se de onde você caiu. Dobre seu joelho. Ore, se humilhe, que a sua visão será aberta, porque Deus não te chamou para você se perder, Deus não te chamou para você se corromper, Deus te chamou para tu ser boca de Deus nessa noite. E eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus. Louve a Ele, exalte a Ele, porque Ele é merecedor de todo